Boa tarde, colegas e docente. Eu sou Richard Lucas Bicton. Irei apresentar o meu trabalho que aborda sobre a norma contabilística de relato financeiro 12, cujo tema é Impostos sobre o rendimento correntes e diferidos. Neste trabalho, irei abordar os principais aspectos da norma contabilística de relato financeiro 12, começando pelo objetivo, âmbito, diferenças entre a contabilidade e as regras fiscais, base fiscal de ativos e passivos, o método do efeito fiscal, reconhecimento de passivos e ativos por impostos correntes e diferidos, importância de métodos de diferimento, mensuração, contabilização de impostos correntes e diferidos, apresentação, gastos de imparidades, casos práticos e, por fim, conclusão. Dizer que esta norma tem como objetivo de estabelecer o tratamento contabilístico dos impostos sobre os lucros, designadamente como reconhecer corretamente o imposto nas demonstrações financeiras, mostrar os efeitos fiscais futuros e evitar distorções no lucro da empresa. Em outras palavras, podemos dizer que o objetivo desta norma é de assegurar que os impostos são reconhecidos no período a que diz respeito, de acordo com o princípio da especialização dos exercícios, refletindo corretamente o desempenho e a posição financeira da entidade. Quanto ao âmbito desta norma, aplica-se ao imposto sobre o rendimento e abrange impostos correntes, impostos diferidos, ativos e passivos por impostos diferidos. Porém, esta norma não se aplica à contabilização de subsídios do governo nem créditos fiscais de investimento. Temos aqui base fiscal de ativos e passivos por impostos correntes e diferidos. Com isto quer dizer que a base fiscal de ativos é o valor que a empresa pode deduzir nos impostos quando usar ou vender esse ativo. Se o dinheiro que o ativo gera não paga imposto, a base fiscal é igual ao valor do ativo na contabilidade, enquanto que a base fiscal do passivo é o valor registrado menos o que poderá ser deduzido no futuro. No caso de adiantamentos recebidos, é o valor do passivo menos a parte do dinheiro que não será deduzido, ou seja, não será tributada. Aqui onde temos a diferença entre a contabilidade e as regras fiscais. Com isto quer dizer que a contabilidade é baseada no princípio da especialização dos exercícios e reconhece rendimentos e gastos quando ocorre e visa mostrar a realidade econômica e financeira, enquanto regras fiscais ou a fiscalidade é baseada no princípio da realização de caixa e reconhece rendimentos e gastos quando tributados e visa determinar o lucro tributável e o imposto a pagar. Temos que saber algumas definições do que é passivo por imposto diferido e o que é ativos por imposto diferido. Com isso quer dizer que passivos por impostos diferidos são as quantias de impostos sobre o rendimento pagáveis em períodos futuros com respeito a diferenças temporárias tributáveis, enquanto ativo por impostos diferidos são as quantias de impostos sobre o rendimento recuperáveis em períodos futuros, respeitante a diferença temporária dedutíveis, reporte de perdas fiscais não utilizadas e reporte de créditos tributáveis não utilizados.
E também temos aqui a diferença permanente. A diferença permanente surge quando há itens contabilísticos que nunca serão aceitos para fins fiscais ou itens fiscais que nunca entram na contabilidade. Enquanto diferenças temporárias surge quando há diferença entre o valor contabilístico de um ativo ou passivo e o seu valor fiscal que irão se reverter no futuro. E também encontramos dois tipos de diferenças temporárias, ou seja, tipos de diferenças temporárias, que encontramos dois tipos, que é diferença temporária, temporárias dedutíveis e diferenças temporárias tributáveis. Dizer que diferenças temporárias dedutíveis de que resulta quantia dedutíveis na determinação do resultado tributável de períodos futuros nos quais o ativo ou passivo é recuperado ou liquidado. Por exemplo, há provisões contabilizadas agora, mas dedutíveis apenas no futuro. Gera ativo por imposto diferido. Enquanto diferenças temporárias tributáveis são diferenças temporárias tributáveis de que resultam quantias dedutíveis na determinação de resultado tributável do período futuro, nos quais o ativo ou passivo é recuperado ou liquidado. Por exemplo, depreciação contabilística menor que a fiscal. O lucro tributável maior no futuro, será maior no futuro. Aqui onde temos a taxa legal. A taxa legal é a percentagem oficial aplicada sobre o lucro tributável, por exemplo, 32% de imposto sobre o lucro. A taxa efetiva é o imposto real pago dividido pelo lucro antes do imposto, onde teremos essa forma que a taxa efetiva vai ser igual ao imposto pago sobre o lucro antes do imposto. Isso quer dizer que considera-se ajustes fiscais, despesas não dedutíveis e benefícios fiscais. Aqui onde temos métodos do efeito fiscal, onde encontramos onde diz que, em teoria, a contabilização dos impostos sobre lucros pode efetuar-se por dois métodos, onde encontramos o método dos impostos a pagar e método de fiscal. Com isso quer dizer que no método dos impostos a pagar, o encargo do imposto corresponde ao valor do imposto a pagar, não se levando em conta o efeito fiscal futuro das diferenças temporárias. Este método não segue o princípio da especialização dos exercícios e pode originar significativamente ou significativas distorções nas demonstrações financeiras, pelo que não deve ser utilizado. Enquanto no método de fiscal, a norma contabilística de relato financeiro 12 adota o método de efeito fiscal para a contabilização dos impostos sobre lucros com base no balanço. Por este método, levamos em considerações os efeitos fiscais futuros da diferença entre os ativos e passivos contabilísticos e os ativos e passivos fiscais através do reconhecimento de ativos e passivos por impostos diferidos. Onde podemos aqui analisar algumas situações
onde temos excedentes de revalorização. É quando se contabiliza um excedente de revalorização, o valor do ativo contabilístico é aumentado. No entanto, o valor fiscal do ativo não é aumentado, uma vez que as amortizações de excedente de revalorização não são aceites na íntegra para fins fiscais. Temos assim um ativo contabilístico maior do que um ativo fiscal, o que origina um passivo por imposto diferido. Salienta-se que o futuro, o valor fiscal do ativo poderá aumentar em consequência da aplicação de coeficientes de desvalorização da moeda, o que irá originar uma redução do passivo por impostos diferidos. E temos aqui prejuízo fiscal. O prejuízo fiscal em Moçambique, os prejuízos fiscais podem ser utilizados para compensar lucros tributáveis futuros nos 5 períodos de tributação subsequente. Temos assim um ativo fiscal, embora não tenhamos qualquer ativos contabilístico dito de outra forma, o ativo contabilístico é maior do que o ativo fiscal, o que origina um ativo por imposto diferido desde que seja provável a sua realização. Enquanto na provisão para reestruturação, esta provisão não é aceita para fins fiscais. No momento da sua constituição, sendo os respectivos gastos aceitos quando se materializam ou se for a materializarem, assim temos um passivo contabilístico maior do que o passivo fiscal, o que origina ativo por imposto diferido. E temos os inventários. Os inventários têm um valor de balanço de, suponhamos, milimetricais, o que será integralmente dedutível para efeitos fiscais na venda dos inventários. Nesta situação, a base contabilística é igual à base fiscal, pelo que não há lugar ao reconhecimento de impostos diferidos. E temos aqui a provisão para processo fiscal. Uma entidade reconheceu uma provisão por um processo fiscal no montante de 3.000 meticais ou 300.000 meticais. O pagamento será dedutível para efeitos fiscais. Neste caso, o valor contabilístico da provisão é igual à sua base fiscal, pelo que não é aplicável o reconhecimento de imposto diferido. Temos aqui a importância do método de diferimento. Com isto quer dizer que quanto à importância do método de diferimento, promove o reconhecimento no período de certo dos efeitos fiscais, melhora a comparabilidade das demonstrações financeiras, evita flutuações artificiais no resultado e garante maior transparência e relevância da informação, ou seja, segue o princípio da especialização dos exercícios na medida em que reflete no mesmo período uma transação ou evento e o seu efeito fiscal, mesmo que este efeito fiscal só tenha lugar em períodos seguintes, e também compensa as flutuações nos gastos correntes de impostos e aproxima a taxa efetiva e imposto sobre rendimento de pessoas coletivo da taxa nominal, e também aumenta a comparabilidade das demonstrações financeiras entre diferentes entidades. Aí temos quanto ao reconhecimento de ativos e
de passivos por impostos diferidos, deve ser reconhecido passivos por impostos diferidos para todas as diferenças temporárias tributáveis, excepto quando tais passivos por impostos diferidos resultam do reconhecimento no momento inicial do goodwill ou do reconhecimento no momento inicial de um ativo ou passivo numa transação que não seja uma concentração de atividades empresariais e na data da transação não afete quer o resultado contabilístico, quer o resultado fiscal. Com isso quer dizer que nos impostos correntes, os impostos correntes são reconhecidos sobre o lucro tributável do período. É quando há impostos a pagar ou a recuperar junto à autoridade fiscal. Enquanto nos impostos diferidos, os impostos diferidos são reconhecidos as diferenças temporárias entre valor contabilístico e base fiscal de ativos e passivos, o que origina um ativo que é crédito fiscal ou um passivo que é impostos futuros a pagar. O reconhecimento de um ativo por impostos diferidos. Reconhecimento de um imposto diferidos, de um ativo por imposto diferido. O reconhecimento de um ativo por impostos diferidos resulta de três situações, onde teremos a diferença temporária dedutíveis, prejuízos fiscais reportáveis e créditos fiscais não usados. Assim, a simples existência de diferenças temporárias dedutíveis não implica o reconhecimento automático de ativos por impostos diferidos. Quanto à mensuração, segundo a norma contabilística do relato financeiro 12, os impostos correntes e diferidos são mensurados com base nas taxas fiscais em vigor à data do balanço. Alterações nas taxas obriga a ajustar os impostos diferidos com impacto nos resultados, ou seja, os impostos correntes são medidos pelo valor esperado a pagar ou a recuperar, segundo a legislação fiscal em vigor. E os impostos diferidos, aqui estamos a falar dos impostos correntes, enquanto os impostos diferidos são medidos com base nas taxas fiscais que se espera estarão em vigor quando o ativo for realizado ou o passivo for liquidado. E utiliza-se a taxa ou taxas que melhor reflete o período e a forma de reversão das diferenças temporárias. A contabilização de impostos correntes e diferidos. Os impostos correntes debita gastos por impostos correntes e credita passivos por impostos correntes, que é balanços ou ativos por impostos a recuperar. E quanto ao impostos diferidos, debita ativos por impostos diferidos e credita passivo por impostos diferidos, ou o inverso, conforme o caso. Neste caso, a regra geral consiste na contabilização dos impostos correntes e diferidos por contrapartida dos resultados do período. No entanto, existem duas exceções. Primeiro, que é quando o imposto resulta de valores levados diretamente aos capitais próprios, como por exemplo uma reavaliação. Então, o imposto corrente ou diferido deve também ser levado diretamente ao capital próprio. E o segundo é quando o imposto resulta de uma concentração de atividades empresariais. Deve ser levado ao transpasse, que é o goodwill. Apresentação. Os ativos por impostos e passivos por impostos não se pode proceder à compensação de ativos e passivos por impostos
correntes ou por imposto diferido, tal compensação só será permitido se existir um direito legalmente executável para compensar quantias reconhecidas e se pretenda ou liquidar numa base líquida ou realizar ativo e liquidar o passivo simultaneamente. Com isso quer dizer que nas demonstrações de resultado, quanto à apresentação, gasto total com impostos, soma dos impostos correntes e do imposto diferido. Isto pode ser apresentado em conjunto ou de forma detalhada. Enquanto no balanço, ativos e passivos por impostos diferidos são apresentados líquidos quando existir o direito legal da compensação. Temos aqui gastos de imparidade. O gasto de imparidade ou rendimento de impostos são relacionados com o resultado de atividades ordinárias deve ser apresentada na fase da demonstração do resultado. Isto quer dizer que a imparidade reduz o valor contabilístico do ativo, o que pode gerar diferenças temporárias dedutíveis, originando ativo por imposto diferido, se houver expectativas de lucros tributáveis futuros. Também a reversão da imparidade pode gerar diferenças temporárias tributáveis, originando passivos por impostos diferidos. Por exemplo, imparidade dedutível agora gera crédito fiscal futuro. Reconhece-se um ativo por imposto diferido. Aqui temos, entramos no caso de exercícios, onde diz, caso número 1, a empresa ZT Esta Água reconheceu pela primeira uma imparidade no valor de 500 mil meticais, resultante da dívida de cobrança duvidosa de clientes. De refletir que as dívidas a receber mencionadas foram reconhecidas na sua totalidade como perdas por imparidades. Qual é a contabilização necessária ser efetuada tendo em conta a situação descrita? A linha A, de acordo com como definido no artigo 28 e 29 do CIRPC, aplica-se a taxa de 1,5% com limites e acumulado de 6%. Então, a primeira coisa que temos que fazer aqui, no caso número 1, temos que calcular. A primeira coisa, temos imparidade que é de 500 mil meticais e a taxa é de 32 mil meticais. A taxa de imposto é de 32% e a taxa aceite fiscalmente é de 1,5%. Então, e depois temos que a parte não aceite, primeiro temos que calcular a parte aceite fiscalmente, onde teremos que fazer 500 mil vezes 1,5%, que vai nos dar um valor. Depois temos que levar esse valor vezes 32%. E aí tivemos o resultado de 63,040, que é o nosso valor. Então, quando o reconhecimento debita conta 4461 ativos por imposto 63.040 e credita a conta
5.852, que é imposto diferido, que é 63.040. E depois temos o caso número 2. A empresa Big Prof reconheceu um excedente de revalorização relativo a um edifício industrial em N no valor de 500 mil meticais. Contabilize esse excedente pelo método de efeito fiscal. Então, com isso, primeiro temos que fazer o quê? Calcular o imposto diferido. O imposto diferido, temos que fazer 500 mil meticais vezes 32%. Então, aqui teremos 160 mil meticais. Então, a empresa valorizou o edifício, no futuro pagará mais imposto, logo surge passivo por imposto diferido. Então, com isto, vai debitar a conta 3211, edifícios industriais, 500 mil meticais, credita a conta 5621, outros excessos antes de imposto diferido, 500 mil meticais, e debita a conta 5622, outros excessos, imposto diferido, 160 mil meticais, que é o valor de... E credita a conta 4462, passivos por imposto diferido, que é 175 meticais. Com isso quer dizer que a amortização de um excedente de revalorização não é aceite na sua totalidade, mas para fins fiscais. Assim, a diferença temporária calcula-se sobre o valor integral do excedente. E temos caso número 3. A empresa Quem Estuda Passa Limitada, no ano N, reconheceu como gasto multas de trânsito e multas fiscais num montante de 18 mil meticais. Então, a primeira coisa que temos que fazer aqui, multas é 18 mil meticais. Então, as multas nunca são aceitas fiscalmente. Constitui diferença permanente. Então, com isso quer dizer que estes gastos são aceitos, não são aceitos fiscalmente. Logo, contribui para determinação do lucro tributável e sujeito ao impostos correntes, mas não existe reconhecimento de impostos diferidos porque se trata de uma diferença entre o valor contabilístico e o valor fiscal que não reverterá no futuro a diferença permanente. Com isso quer dizer que não existe imposto diferidos. Temos o caso número 4. A empresa ABC Limitada, no seu segundo ano de atividade, acumulou prejuízos fiscais no montante de 100 mil meticais, 170 mil meticais no primeiro ano e 30 mil meticais no segundo ano. Nos 2 anos seguintes, obteve os seguintes lucros. Terceiro ano, 900 mil meticais, o segundo ano, 120 mil meticais. E o quarto ano, 120 mil meticais. Então, no primeiro ano, neste exercício, temos sobre prejuízos. No primeiro ano, são 70 mil meticais. No segundo ano, 30 mil meticais. São prejuízos. Então, temos que somar o total, que são 100 mil meticais. Então, temos que calcular a taxa de 32%. Temos que calcular ativos por impostos diferidos. Então, neste caso aqui, o ativo por imposto diferido, temos que levar o total, que é de 100 mil meticais vezes 32%, que vai nos dar aqui 32 mil meticais. Então, isso quer dizer que no primeiro ano não foi criado nenhum ativo por impostos diferidos. Já que não havia
a perspectiva de benefícios futuros. No segundo ano, por a perspectiva já ser diferente, procedeu-se aos seguintes registros. Ano 2, reconhecimento de ativos por impostos diferidos, onde calculamos aqui, como eu acabei de explicando, que temos que somar primeiro ano e o segundo ano, que são primeiro ano que é 70 mil meticais, segundo ano que é 30 mil meticais, e o total é de 100 mil meticais. Então temos que pegar a taxa de imposto, que é 32%, vezes os 100 mil meticais, ou se levamos 100 mil meticais vezes 32%, que é a taxa do imposto. E aqui calculamos o ativos por imposto diferido, que é de 32 mil meticais. É a multiplicação de 100 mil vezes 32%, que é igual a 32 mil meticais. E lançamos nas seguintes contas. Debita a conta 4461, ativos por impostos diferidos, 32 mil meticais, e credita a conta 85, imposto diferido, 32 mil meticais. Já no terceiro ano, a realização parcial do ativo por imposto diferidos. Temos aqui caso número 5. A empresa Nhamunda adquiriu em 1 de janeiro de 2012 num imóvel por 2 milhões, com o intuito da sua valorização em dezembro no justo valor desse imóvel excendia a 2 milhões e 500. Qual é a contabilização necessária a ser efetuado tendo em conta a situação descrita? O que os registros contabilísticos a efetuar neste caso seriam os seguintes, mas primeiro, antes de entrarmos no registro, gostaria de explicar como calcular para podermos ter os tais valores, para podermos fazer os lançamentos. Primeiro temos o valor. O valor inicial é de 2 milhões. O novo valor é de 2 milhões e 500. Então temos que descobrir o aumento. Então temos que pegar o novo valor menos o valor inicial, que é 2 milhões e 500 menos 2 milhões, que vai nos dar 500 mil meticais. Então, nesses 500 mil meticais, temos que calcular o imposto diferido. Então pegamos 500 mil meticais vezes 32%, que vai nos dar a 160 mil meticais. Então, com isso, já calculamos. Então, com isso quer dizer que, como o imóvel valorizou, a empresa poderá pagar mais impostos futuramente e reconhece-se passivos por imposto diferido. Com isso quer dizer que as contas que vão debitar é 361, 500 mil meticais, e credita a conta 791, 500 mil meticais. E quanto à depreciação da revalorização ou da reavaliação livre, temos a conta essa expressão de depreciação da reavaliação livre é esse valor que nós calculamos aqui. Calculamos o imposto diferido, que é 500 mil vezes 32%, que nos dá aqui 160 mil meticais. Então vamos creditar na conta 4462, que é passivos por imposto diferido, 160 mil meticais, e credita a conta 852, que é imposto diferido, que é de 160 mil meticais. Temos aqui o caso número 6. A empresa Kugiakwanga Limitada tem um lucro contabilístico antes de impostos de 600 mil meticais e apresenta as seguintes situações. Primeiro, provisões constituídas no exercício e não aceites, 35 mil meticais, e despesas confidenciais, 18 mil meticais, donativos não aceites, 20 mil meticais, redução de provisões
tributadas em anos anteriores, 19 mil meticais. Além disso, existia no início do ano perdas fiscais de 100 mil meticais. 2. O ativo tangível inclui uma revalorização de 400 mil meticais efetuadas no exercício, cuja amortização é de 30 mil meticais por ano, tendo já sido contabilizada no exercício a amortização. E terceiro, as provisões tributadas em anos anteriores são de 90 mil meticais, das quais 15 mil meticais foram utilizadas nestes exercícios. Proceda a contabilização de imposto sobre lucros no exercício pelo método de fiscal. Ok? A primeira coisa que temos que fazer, com isso quer dizer que temos dados aqui, lucro contabilístico é de 600 mil meticais, itens não aceites, provisões que é 35 mil meticais, despesas confidenciais são 18 mil meticais e donativos 20 mil meticais. A primeira coisa que temos que fazer é somar acréscimos fiscais, que é 35 mil meticais mais 18 mil mais 20 mil, que nos dá aqui 73 mil meticais. E depois calculamos o lucro tributável, que é 600 mil mais 73 mil meticais, que nos dá aqui 673 mil meticais. Ok. E depois daí, continuamos com o nosso procedimento. Depois, calculamos, temos que lucro tributável, que é de 673. Depois, temos que deduzir a redução da provisão. Primeiro aqui temos a revalorização. O ativo tem 400 mil meticais, que é ativos tangíveis, e passivos por imposto diferido, que é de 128 mil meticais, é 400 vezes 32%. Neste caso, que é 400 vezes 32%. E acredita a conta 5621, outros excessos antes de imposto diferido, que é 272 mil meticais. Depois, pelo imposto a pagar. Então, neste caso, pelo imposto a pagar, temos que fazer o quê? A conta 85, impostos correntes, vai debitar 152 mil meticais e credita a conta 441, estimativa de imposto, que é de 152 mil meticais. E provisões não aceites. Temos 16 mil meticais, que é 500 mil vezes 32 mil meticais. 32%. Depois temos crédito a conta 852, que é imposto diferido, que é de 16 mil meticais. E utilização das perdas fiscais. Quando a utilização das perdas fiscais, te credita a conta 852, impostos diferidos, 32 mil meticais, e credita a conta ativos por imposto diferido, que é 32 mil meticais, e redução de provisões tributáveis. Quanto à redução de provisões tributáveis, debita a conta imposto diferido, que é 4.800, e credita a conta ativos por imposto diferido, 4.800. Depreciação de revalorização livre, debita a conta 4.462, passivos por imposto diferido, 6.400, e credita a conta 852, impostos diferidos. E temos aqui caso número 7, onde temos a empresa ABC constitui N menos 1 provisões ou reconheceu perdas por
imparidades como se segue provisão ou perdas por imparidade. Cliente 10.000, provisões de reforma 20.000 e contratos onerosos 8.000. A perda por imparidade de dívida de cliente foi aceite fiscalmente por 8.500 meticais no ano N-1. As demais não foram aceites. Então, neste primeiro caso, no exercício número 7, tem dois exercícios que temos o primeiro ponto e o segundo ponto. Então, nesse primeiro ponto, primeiro temos que fazer o quê? Aí temos clientes, pensões e contratos onerosos. Então, temos cliente 10.000, pensões de reforma 20.000 e contratos onerosos 8.000. Então, temos que somar diferenças temporárias. Então, temos 10 mais 20 mais 8.000 vai nos dar 38.000 meticais. Então, nos 38.000 meticais, temos a parte aceite fiscalmente, é clientes aceite, que é de 8.500. Então, temos que fazer a diferença. A diferença é de 100.000 meticais menos, 10.000 meticais menos 8.500, que vai nos dar 1.500. Então, a diferença temporária totais, vamos dizer 1.500 mais 20.000 mais 8.500 vai nos dar 29.500. Então, neste caso, o ativo por imposto diferido, temos que fazer 29.500 vezes 32%, vai nos dar aqui 940. Neste caso, estamos a fazer lançamento deste aqui, que são esse lançamento que vai entrar aqui, que debita a conta 84461, ativos por imposto diferidos, 9.440, e também aqui credita a conta 852, imposto diferido 9.440. Então, ponto número 2. Em N, a empresa realizou gastos com contratos onerosos de 8.000 meticais, tendo criado nova provisão de 12.000 meticais. 3. A provisão para a pensão de reforma manteve-se. 4. Foram realizadas perdas com clientes de 2.000 meticais, dos quais 1.500 meticais se refere às perdas por imparidades reconhecidas em N-1 e não aceites fiscalmente. E reconheceram-se perdas por imparidade de 16.000 meticais, dos quais 14.000 meticais são aceites fiscalmente. Efetue a contabilização dos impostos diferidos nos 2 anos. Então, como eu já havia explicado antes, imposto de dívida de cliente 10.000, N-1, a provisões, que é de 20.000, provisões, contratos onerosos, que é de 8.000, e total 38.000 meticais, como eu já havia dito. Então, provisão ou perdas por imposto aceite, que é de 8.500, e aqui manteve 8.500, e provisões ou perda por imparidades tributáveis, que é 15.000, como eu já havia explicado, que esse 15.000 temos que fazer a diferença de 100.000 menos 8.500. Desculpa, 10.000 menos 8.500. Aqui não é 15.000, mas sim 8.000. É 8.000. Então, com isso quer dizer que
Ok, aqui é 15 mil, não 10 mil, não 15 mil, é 1500. Só que houve uma falha aí. Estou a tentar aqui ver se consigo, mas não estou a conseguir. Queria mudar, colocar aí 1500, mas não consigo. Ok, mas aqui é 15 mil meticais, não 8, não, é 1500, não 15 mil. E aqui mantemos 20 mil, 8 mil, e aqui o total aqui de 29.500 é a soma de 1.500 mais 20 mil mais 8 mil meticais, que é a diferença temporária totais. Tipo, é a soma de 38 mil meticais mais 8. Desculpa, é a soma de 1.500 mais 20 mil mais 8 mil meticais. E aqui é a soma também de 38 mais 8.500, que vai nos dar aqui, é a diferença aqui. Aqui a diferença aqui é a soma, então aqui teremos 29.500. E aqui já expliquei, como eu já havia dito, já mostrei como lançar esses dados. E em N, as provisões e perdas por imparidades evoluíram como se segue. Então aqui temos clientes 10 mil, pensões 20 mil, contratos 8 mil, 12 mil e 10 mil. Aqui temos 2 mil, 8 mil e 24 mil. Aqui teremos 20 mil, 12 mil. Então, no final, o saldo de atividades por impostos diferidos relativamente a provisões e perdas por imparidades tributadas deve ser pensões mais contratos onerosos. Então, que vai nos dar aqui 32 vezes 32 mil vezes 32%, vai dar aqui 10.240 ou 1.240. Então, com isso quer dizer que o cliente relativamente N vai nos dar aqui 2 mil. Temos que fazer 2 mil vezes 32%, vai dar aqui 640. Então, fazendo os lançamentos a efetuar em N serão efeitos de gastos aceites no imposto por N, de N, debita a conta 852, imposto diferido 3.040 e credita a conta 446 no valor de 3.040 e provisões tributadas em N, debita a conta 4461, ativos por impostos diferido, que é 4.480 e credita a conta 852, que é imposto diferido de 4.480. Então, na evolução de saldo dos ativos por impostos diferidos, aqui teremos saldo em N, saldo em 30 menos 12, menos N, menos 1, teremos 9.440. Na realização em N, menos teremos 3.040 e aumento em N é de 4.480. Então, saldo em N, saldo em 31 menos 12 menos N, teremos 10.880. Então, verificação do saldo final. Aqui teremos saldo das provisões e perdas por imparidades tributadas de 31 de dezembro do N. Temos clientes que é 2 mil, 20 mil, 12 mil e total teremos 34 mil. O ativo por impostos diferidos é de 34 mil vezes 32%, teremos aqui a 810.880. Então, meticais, então corresponde ao saldo evidenciado. Quanto à conclusão, quer dizer que as IAs 12, ou norma contabilística de dados financeiro 12, procura mostrar
não apenas quanto imposto a empresa paga hoje, mas também quanto poderá pagar futuramente ou recuperar futuramente. E muito obrigado pela vossa compreensão e até a próxima.